da Previdência dos Militares foi aprovada, o pessoal pediu e nós estamos aqui gravando a live com ele porque ainda tem muitas dúvidas. Então, começou com o trem tentando reconectar, isso acontece aqui. Que estranho, em casa não acontece isso. Eu vou começar lendo as perguntas que chegaram para mim antes. Vocês podem mandar as perguntas que forem surgindo aqui, eu vou lendo aqui, à medida que forem aparecendo. Se ele ficar ruim, se ficar desconectando, vocês me perdoem, porque eu não sei porque que isso só acontece aqui, é alguma macumba. Eu vou virar a câmera pro Gonzaga aqui. Se ficar muito ruim aqui, vocês mandem a pergunta para mim, eu faço para ele aqui, vocês acompanhem pelo Instagram, que ele está transmitindo ao vivo no Instagram dele também, tá? Procurem lá, @o que é o Instagram dele? Subtenente Gonzaga MG. @Subtenente Gonzaga MG, o Instagram dele. Se ficar muito ruim a transmissão aqui, vocês acompanhem por lá, ok? Mas podem me mandar as perguntas por aqui que eu faço para ele. Vou virar a câmera aqui. Olá, Gonzaga. Bom dia, Cris. Bom dia aos seus seguidores, nossos amigos, policiais, bombeiros militares, pensionistas de Minas Gerais. Obrigado pela oportunidade de participar com você aqui, com seus seguidores, Cris. Eu tive muitos. Eu vou ligar o flash que aqui também é escuro. Não adiantou não. Só atrapalhou o celular. Eu tive muitas perguntas. Não, tá dando muitas perguntas aqui. Eu vou começar com o Sargento Monteiro. Preciso saber se meu tempo restante para aposentadoria é contado com as férias anuais e férias contadas em dobro, ou contar apenas o tempo seco. Por exemplo, tenho 21 anos de efetivo serviço, para 30 anos faltam 9. Terei que ficar mais 1 ano e 7 meses? Ou tenho 23 anos, contando férias prêmio, e faltam 7 anos para chegar aos 30. Terei que ficar mais um ano e 7 meses? Parou aqui. Monteiro. Parou aqui. Estou tentando reconectar. Foi esquisita disso acontecer, que eu faço live direto lá na minha casa, na rua, no 3G. Deixa eu tentar deixar só no 3G. Vou deixar só no 3G que eu vou ver se vai. Estou na dúvida e muitos militares não estão sabendo fazer essa conta. Olha, Monteiro, devo dizer para você que me chega para mim questionamentos de realidades individuais realmente várias, né? A Polícia Militar vai emitir uma nota, com uma análise bem aprofundada, que acredito que vai responder às dúvidas de todo mundo, tá? Como regra geral, o que eu posso dizer, que eu te digo, é que a legislação preserva o direito adquirido. Então, se você tem tempo a contar, e você contá-lo agora, você está preservando o seu direito. Essa é a minha compreensão. Então, só que tem realidades que você pode usar o tempo para mais de uma finalidade. E aí você vai fazer opção, né? Eu recebo questionamento, por exemplo, eu devo contar meu tempo, minhas férias anuais não gozadas, eu devo contar minhas férias prêmios em dobro. Isso, infelizmente ou felizmente, vai passar por uma opção individual de cada um. O que a lei garante não é essa lei que trata. Direito adquirido não precisa ser tratado nessa lei. Direito adquirido é um fundamento constitucional. 57, o Decreto-Lei 4.657. Então, tudo aquilo que você tem hoje, que você pode usar, porque é um princípio constitucional do direito adquirido, regulamentado pela Lei 4.657. Averbei 10 anos, poderei sair ao final dos 20? De novo, eu vou responder da mesma forma, né? Se você já averbou, você já contou o seu tempo. Mas se ele ainda não te colocou na condição de estar na permanência, ou seja, aquela condição que te coloca em condições de aposentar, você vai ter que cumprir a regra de transição, tá? Então, o seu tempo está contado, mas o efeito dele é nesse momento. Se ele não for suficiente para te colocar na regra na permanência hoje, você o tem contado, mas não. A lei começa a valer a partir da assinatura dela?
a lei entra em vigor na data da assinatura, né? Tanto é que ela tem regras já expressas para vigorar a partir de 1º de janeiro, né? E vamos falar disso, tá? Agora, nós temos, né, a Polícia Militar de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, junto com todos nós, com as associações, comigo, com os deputados, fez uma negociação com o governo, e o governo assegurou que vai assinar o decreto que prorroga por 2 anos a entrada em vigência das regras de transição. Algumas pessoas têm entendido que vai prorrogar toda a vigência da lei. Não é. Vai prorrogar apenas o critério, né, as regras de transição. Então, qual que é a consequência prática? Uma vez assinado o decreto, é que você que ainda não tem condições de ir para a reserva, não preenche os requisitos, só vai fazer até 2021, 31 de dezembro, então você vai se beneficiar. Ou seja, invertendo o raciocínio, todo aquele que vai conquistar a sua condição de passar pela atividade das regras atuais entre 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, será beneficiado por esse decreto. Esta é a negociação feita, né? Eu estou confiante que o governador vai cumprir, porque essa proposta surgiu do enfrentamento que Minas Gerais fez, né? Essa demanda, quando nós identificamos, quando o Comando da Polícia Militar do Bombeiro identificou que em Minas Gerais tinha quase 7.000 militares em condição de hiperatividade, que poderia ir, se não houvesse nenhuma transição mais alargada, o próprio governador entendeu que até para a segurança pública, até para a governabilidade dele, era um risco ele permitir, vamos dizer assim, ou incentivar ou não fazer nada, e a polícia e o bombeiro perder quase 7.000 pessoas. Então o próprio governador entrou nessa discussão. Quem acompanhou todo o processo sabe, nós conseguimos uma reunião com o governo, que foi coordenada pelo ministro General Ramos, com toda a equipe da Fazenda, e a reivindicação era prorrogar toda a vigência da lei. Não conseguimos isso, até porque, em relação à integridade e paridade, alguns estados se beneficiam da entrada em vigor de imediato dessa lei, não é o caso de Minas Gerais, mas em relação à regra de transição, ou melhor, ao direito adquirido, nós estamos ampliando 2 anos. Então, voltando ao início da minha resposta, todo aquele, assinando o decreto que nós acreditamos vai assinar, todo aquele que vai atingir as condições de passar pela atividade nas regras atuais, que isso ocorrer de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, se beneficiará das mesmas condições de hoje. Esse que é o objetivo e essa que é a proposta do decreto. Vamos começar a falar de pensionistas. Elas vão passar a contribuir com a Previdência. A pergunta é, vale para todas ou para quem virá pensionista a partir do novo regramento? Olha, não há, né, na legislação no direito administrativo a irretroabilidade, né, a retroabilidade no direito penal. Então a lei está mandando todas contribuir, assim como está mandando todos os militares contribuir. Então, no nosso caso, nós contribuímos com 8% hoje. Nós vamos contribuir com 10,5%. Vai ser 9,5% pela lei o ano que vem e 10,5% em 2022. Portanto, o princípio é o mesmo, tanto para pensionista quanto para os militares. Ela escreveu assim, vale para todos ou para quem já é? Ou a regra é para quem se tornar pensionista de agora em diante? Porque no meu entender, quem já tem o direito adquirido. Isso procede? Olha, eu devo dizer que acredito que esse será um tema que deverá ser judicializado por alguém, certo? O que a lei define é a contribuição de todos, tá? E nós precisamos, na verdade, fazer um grande debate, sabe, Cris? E quero dialogar aqui com muita tranquilidade com os seus seguidores, com os nossos seguidores aqui, que também estão transmitindo pelo nosso Instagram, porque nós estamos, desde 2013, numa comissão aqui em Minas Gerais, e me permita voltar atrás um pouquinho, né? Em 2012, no governo Anastasia, foi aprovado a Lei Complementar 125,
E essa lei complementar 125, ela disse que o governo de Minas iria, em um ano, regulamentar a previdência e assistência social dos militares. Qual que é a regra que nós tínhamos até agora em termos de lei federal? A regra que nós tínhamos em lei federal é a lei 9717 de 98. E essa lei era muito ruim para nós. Tá? E essa lei mandava que nós tivéssemos um fundo previdenciário com equilíbrio atuarial, com separação da saúde e da pensão. Isso teria uma consequência drástica para nós aqui em Minas Gerais. Então, desde 2013, a ASPA, a OPM, a União dos Militares fez um seminário, o próprio IPSM na época fez um seminário, e nós conseguimos convencer o Coronel Santana, quero aqui agradecer de público, a constituir uma comissão, junto com o Corpo de Bombeiro, era o Coronel Silvio, era o Corpo de Bombeiro, constituir uma comissão para que nós estudássemos uma saída diante do texto da Lei Complementar 125, que está em vigor até hoje. E desde lá nós vimos consolidando uma proposta de proteção social. Nós tínhamos a compreensão que, pela Constituição Federal, nós tínhamos o direito a ter um regramento diferenciado, a consolidar o nosso sistema com proteção social e fortalecer o nosso IPSM para, de fato, garantir a assistência à saúde, que é a principal função do IPSM em relação aos militares, e garantir a pensão em relação, naturalmente, aos pensionistas. E devo dizer que é esse estudo que, desde 2014, nós propusemos que o nosso IPSM se chamasse Instituto de Proteção Social, e nós temos isso documentado, tem ata, tem tudo, e trabalhamos já um conceito de proteção social ao invés do conceito de previdência, foi o conceito que as Forças Armadas adotou. Então, nesse momento, qual que foi o ganho para nós? Foi o ganho de, numa lei federal, nós termos a definição e a previsão de que cada estado pode consolidar o seu sistema de proteção social. O que isso implica? Implica que nós vamos ter que ter coragem de sentarmos, todos nós, militares da ativa, veteranos, pensionistas, e pensar o nosso IPSM e pensar na viabilidade do nosso sistema, seja para a manutenção da pensão, seja para a consolidação do nosso sistema de saúde. Nós temos um sistema de saúde que é PM, BM e IPSM. Ele é único. É o único sistema que não tem intervenção externa, que não tem intervenção da Secretaria de Saúde, que não tem intervenção do Ministério da Saúde, que não tem intervenção da Agência Nacional de Saúde. Nós temos um sistema próprio, um plano de benefícios. Então, nós já tínhamos que encarar. Quem me acompanha minhas manifestações ao longo dos últimos anos, sabe que eu venho falando disso, defendendo o sistema de proteção social e a necessidade que nós tínhamos de, em face da Lei Complementar 125, que é de Minas Gerais, atualizar a nossa legislação. Aí veio agora a lei federal, através do PL 1645, e impõe isso. Impõe porque estabeleceu que a contribuição de 10,5% é só para a pensão. E disse para o Estado que o Estado terá que consolidar o seu sistema de proteção social. Nós já estamos reunindo as associações, reunindo com o comando, porque nós vamos ter que encarar esse desafio de consolidar o nosso sistema de proteção social, encarando inclusive a realidade de discutir a alíquota. Nós não podemos fugir dessa premissa. Então, a lei federal, ao regulamentar a contribuição, ela regulamentou apenas para a pensão e disse que é para todos e não entrou no mérito da retroabilidade, da retroação da lei. A nossa compreensão é de que a lei se impõe para todos, o efeito dela é para todos. Então, se há que discutir a retroabilidade para os pensionistas, também há de rediscutir para os militares que estão tendo aumento da alíquota nesse momento. Falando em AOPM, o seu Coronel Cirilo está assistindo, um abraço para ele. Eu quero aqui prestar minha homenagem ao Cirilo, Associação dos Oficiais. Sou testemunha, tudo que eu estou falando aqui é resultado de uma discussão ampla que nós temos feito, as associações com o comando, e a Associação dos Oficiais esteve e está permanentemente em Brasília, junto com a FENEM, com o CNCG, com a ASPA, com as entidades de classe nossa, com o comando da PM do Bombeiro, ajudando a construir. Então, esse resultado tem muito a ver com essa construção coletiva que nós fizemos, e a OPM teve um papel importante. Deixo aqui meu reconhecimento, meu testemunho.
E falando em pensionista, pensionista é aquela que recebe pelo IPSM quando o marido ou a esposa falece, né? A gente que recebe PJA, não tá, gente? A pensão... Só para esclarecer aí, tá, meninas? A pensão, a PJA, vai entrar na contribuição quem recebe PJA de marido falecido. Essa vai contribuir também. Vai, porque ela é beneficiária. Não morra, Senhor, amém. Porque o que a lei faz hoje? O que a lei faz hoje? Se você tem uma pensionista, certo? O marido faleceu e você deixou uma pensão judicial, tá certo? Ela é beneficiária também, não é? Não, só os filhos, velho. Hein? Só os filhos. Não. Ela pode ser beneficiária da pensão, uma pensão resultado de uma pensão judicial. Tanto é que o IPSM divide a pensão por mais de uma, não divide? Divide por quê? Porque tinha uma pensão judicial. Nossa, que horror. São duas coisas. Você tem a pensão judicial Eu fico até de marido vivo. Você tem pensão judicial de marido vivo. Essa não tem contribuição. Agora, se é uma pensão judicial que o marido já morreu, ela adquiriu o direito da pensão judicial com ele vivo, óbvio. Aí ele teve outra relação e tal, e morreu. Ele deixou 100% da pensão. Como é que é dividido? Quem tinha pensão judicial continua recebendo. Não, a esposa viúva que tem que pagar o IPSM para lá. Quem recebe o PJA não. Ela não recebe 100%. A esposa, a viúva, né? A viúva. Vamos deixar isso para discutir quando acontecer. A viúva não recebe 100%. Não, já está querendo matar também o pobre coitado, pelo amor de Deus. Vamos lá então esclarecer isso. Pensão judicial, via de regra, não terá contribuição, porque é o titular que contribui. Mas a pensão judicial de ex-marido morto vai contribuir. Atenção, CG, manda mais gente lá pro carro, porque eles vão ter trabalho pra porra. Ai. Falando em CG e PSM, o seu coronel Vinícius mandou uma pergunta pro senhor. Uai, quanta honra. Nós teve um bafão esses dias aí nos Facebook das blogueiras da vida aí, que nós aconselhamos aos militares a não pedir aquela redução da contribuição do IPSM. Justamente porque quando o militar falece, a viúva passa por perrengue. E teve uma confusão danada, nós fizemos greve até de 48 horas, inclusive. Ficamos 48 horas fora do ar. Aí o seu coronel Vinícius falou assim, pergunta para ele sobre o entendimento dele para a situação da redução da contribuição do IPSM. Olha, comandante, obrigado e parabéns pela gestão que está fazendo do IPSM. Desde as primeiras ações, eu era presidente da Astra. Quando começaram essas ações, fui procurado por dezenas de advogados e por dezenas de militares. Com os advogados, eu nunca fiz parceria. Fui no escritório de alguns para alertar que eles estavam trabalhando contra o nosso sistema. E em relação aos militares, eu orientei a todos que me procurou que não entrasse na justiça. E por duas razões. Uma que eu entendia, muito embora não seja nem advogado, mas eu entendia que a regra da emenda 41 não se aplica aos militares, na medida que nós reivindicamos o direito ao regime próprio. Se nós temos o direito ao regime próprio para o benefício da integridade e da paridade, obviamente que também tínhamos o direito ao tratamento diferenciado para a contribuição. E mais uma razão, os proventos dos militares de Minas Gerais sempre foram pagos pelo Tesouro, não é resultado, o provento não é resultado da nossa contribuição. E ainda que dentro dessa contribuição há o financiamento da saúde. Então, eu era contra, por entender que ao final, lá no Supremo, isso não sustentaria, e por outro lado, por entender que era jogar contra o patrimônio, que era jogar contra o próprio IPSM. Porque se a nossa contribuição é 1 e a do Estado é 2, porque é assim, para cada R$1 que eu coloco, o Estado coloca 2, 8%, 16%. Então, toda vez que eu reduzo a minha contribuição, a hora que eu gero a responsabilidade do Estado, eu também estou gerando menos para o Tesouro.
Então, de cada R$1 que eu deixei de pagar por essa ação judicial, o Estado deixou de colocar 2 no IPSM. Então, no fundo, nós estávamos trabalhando contra o próprio IPSM, não contra o Estado, né? E outro aspecto ainda, quem tem um salário maior, acima de segundo-tenente, primeiro-tenente, e que não tem PJA, porque quem tem PJA é outra coisa. E que não tem PJA, na medida que ele reduzia a contribuição para o IPSM, ele aumentava a contribuição para o imposto de renda. Então, para muitos, empatou. Então, comandante, respondendo concretamente, na minha leitura, o texto do 1645, ele mata, inclusive, aquelas ações. Certo? Pode até ter um passivo aí, porque nesse lapso temporal. Mas daqui para frente, a minha convicção é de que, pela lei federal, que vai ser sancionada a partir de 1645, todos terão que contribuir, e cai por terra essa discussão de contribuição acima do teto a partir da emenda 41. Essa é a minha compreensão. O soldado BM Felipe me mandou uma pergunta que ele mandou para você no seu e-mail, mas como ele sabia que eu vim aqui, é uma forma mais rápida. Bom dia, senhor subtenente Gonzaga. E aí, meio da Câmara ou meu pessoal? Para dep.subgonzaga, não sei, só veio em si. Gostaria de entender qual é o real impacto dessa alíquota no nosso contra-cheque, visto que hoje contribuímos com 3,5% de fundo de aposentadoria e 8% da contribuição previdenciária. Para 2020, a alíquota passa a ser 9,5% e 2021 para 10,5%. Resumindo, qual é a nossa alíquota atual? Como é feito esse cálculo? O contra-cheque é confuso quanto a isso. Obrigado. Felipe, obrigado pela pergunta. Primeiro, vamos separar as coisas. O Fundo de Aposentadoria, ele foi criado em 1996, a primeira contribuição ocorreu em 97. Esse Fundo de Aposentadoria, ele não vai para o IPSM, ele volta para o Caixa do Tesouro. Ele nasceu para ativos e inativos, a ASPRA acionou a Justiça e ganhou na Justiça o direito, o reconhecimento que os inativos não deveriam pagar, e depois o próprio Itamar Franco, enquanto governador, também, interpretando corretamente a Constituição, apresentou um projeto de lei e acabou com o Fundo de Aposentadoria para o pessoal da ativa. Mas esse dinheiro vai para o Tesouro, não vai para o IPSM. Então, a lei federal que está sendo aprovada agora não tem o condão de alterar a lei estadual do Fundo de Aposentadoria. Portanto, esse fundo, até que uma lei estadual rediscuta isso, ele vai continuar existindo para os militares da ativa. Essa é a minha compreensão. Dito isso, eu vou dizer o que eu defendo daqui para frente. Eu defendo daqui para frente o fim do Fundo de Aposentadoria. Porque, ao discutir o nosso sistema como um todo, nós vamos ter que ter coragem de dizer para todo mundo que temos que corrigir essa injustiça. Porque, na verdade, como o Fundo de Aposentadoria ele é somente para os da ativa, então há uma grande distorção, né? Quem está na ativa tem menor salário do que os inativos. Essa é a nossa realidade, né? E queremos continuar assim, porque todos nós temos um ponto comum que é a inatividade, que é o veterano. Então, são 13,5% que sacrifica o pessoal da ativa em relação aos inativos. Então, a primeira coisa que eu defendo e que eu acredito que todos hoje defendem, o comando defende, todo mundo defende, posso falar aqui com tranquilidade, o Cirilo que está aí, a ASP, todo mundo defende, que é o fim do Fundo de Aposentadoria, né? Na medida que está aumentando. Só que a lei federal não tem o condão de extingui-lo. O que nós estamos já nas nossas conversas tentando construir? Nós estamos tentando construir uma proposta, né, de lei. Nós já temos ela eu diria, como ponto de partida, nós temos uma minuta pronta, tá? Onde a gente tenta consolidar o nosso sistema de proteção social, nivelando as alíquotas para todo mundo. Então, se vai aumentar para os inativos, o predativo aumenta para todo mundo, com a extinção do Fundo de Aposentadoria, tá? E que a gente possa aplicar esse reajuste junto com esse reajuste da alíquota junto com a alíquota do reajuste. Mas, concretamente, para o pessoal da ativa, vai haver, em aplicando a lei federal agora,
vai haver um aumento de 1,5% e para os inativos também. Pelo que eu entendi, a pergunta dele é, esse 9,5% e 10,5% fica no lugar desse 8%, né? Fica no lugar do 8%. No lugar do 8%. E o Fundo de Aposentadoria, que não vai para o IPSM, o 3,5% ele é uma lei estadual, que não tem a ver é fixo. com a alíquota de pensão, que está estabelecida tanto na lei estadual 10.366 nossa hoje, quanto na lei decorrente do 1645. Eu vou ler alguns comentários antes de fazer a grande pergunta que não quer calar, que é a promoção de tempo do posto imediato, que é o que todo mundo está falando. Cláudio Roberto, então posso sair agora dia 8 de janeiro com todos os direitos, confere? Ô Cláudio, se você preenche os seus requisitos até 31 de dezembro, você pode sair com todos os seus direitos. Se você só preenche o requisito em 8 de janeiro, nós estamos dependentes do decreto do governador. Como ele disse que vai assinar, eu diria para você que confere. Porque é até 2021, né, o decreto do governador. Bom dia, sou sargento Cachoeira, tenho 25 anos de efetivo serviço, porém com tempo averbado. Recebo abono permanência. Com a reforma, eu perco abono permanência? Faria jus a concorrer à promoção a partir de dezembro de 2020. Conseguiria ser promovido a promoção e teria direito à promoção imediata? Muita pergunta, Cachoeira. Cachoeira, tá bom? Família Cachoeira também é grande. Se é da família Cachoeira que eu conheço. Veja bem, eu vou continuar respondendo em cima do direito adquirido. Se você tem 25 anos de efetivo de serviço e está na permanência, é porque você tem 30 de serviço. Certo? Com relação à sua promoção, na minha convicção, você vai ter esse direito se você cumprir as regras. Já a partir do mês que vem, então? Não, mas com relação à promoção, assinando o decreto. Vamos deixar a promoção do posto imediato para o final. Assinando o decreto, você prorroga o seu direito, né, o seu tempo de direito adquirido. Certo? Então, na minha leitura. Se você, eu não sei quando é que é a sua expectativa de promoção, então não tem como responder concretamente para você. Mas na hipótese de você ser promovido até dezembro de 2021 e permanecer nas regras atuais, você teria tempo de ser promovido ainda em assinando o decreto. Mas assim, eu tenho evitado dar resposta em cima de casos pontuais, porque são muitos casos pontuais. E cada caso é um caso, né, gente? Cada caso é um caso. O Zé Lino, presidente do sindicato dos técnicos e administrativos do pessoal do sistema prisional, está perguntando se pode passar o seu contato para ele. Pode passar. Depois eu 31, fala aqui, 31988991929. Ele não vai conseguir anotar, me chama no WhatsApp aí depois que eu te passo o contato dele. Ele, Paulinho, bom dia. Lincoln Denise. Eli Paulinho, lá de bom dia, Sargento Lincoln 27 BPM. Bom dia, tenho 10 anos averbado. Vou poder usar os 10 anos ou 5? Caso seja só 5, vou perder 5 e ainda vou ter que pagar pedágio de 17? Zelino, esse é um ponto. Não, Zelino, não, Larissa. Larissa, esse é um ponto que a DRH está debruçada em cima dele para interpretar corretamente. Tá? Porque que você pode contar seu tempo é direito adquirido. Como você vai aproveitá-lo, caso você ainda não tenha, mesmo o decreto não atinge as condições de atividade, esse é um ponto delicado de interpretação que a DRH está debruçando para poder responder todo mundo com a responsabilidade de quem vai ter que executar. Certo? Então, a única coisa que eu tenho de segurança para você é que você pode, é seu direito de contar o tempo. Agora, se ele vai, qual que é o benefício que ele vai gerar para você? Então o pessoal da PM está preparando um documento para responder geral. A PM está preparando, mas obviamente, como não é lei ainda, ela não tem como soltar. Né? Mesmo que o texto que foi aprovado no Senado seja o mesmo que foi aprovado na Câmara, com pouquíssimas alterações, em relação a nós, sem alteração nenhuma, mas ela tem que ter a prudência de emitir documento oficial em cima de documento oficial. Então, projeto de lei, a expectativa. Então, a hora que o presidente sancionar, acredito que a DRH e o comando já terá documento para ser publicado. Mas ainda vai ter que esperar o decreto do governador? O decreto... Não, a lei... uma explicação
com decreto ou sem decreto, ela é a mesma, né? Mas eu acredito, tá? Eu acredito, pelo que está negociado, que o governador vai assinar de imediato. Até porque um dia sem assinar é um dia de crise. E não é bom para o governo que tenha crise por conta de uma medida dessa. César Braga, bom dia. Coronel Cirilo, o Gonzaga é um dos baluartes da nossa PMNG. Abraço e parabéns ao Gonzaga. Sou Coronel Cirilo. Sim, obrigado. Charles, parabéns. Ulisses, gostaria de saber dos militares que acertaram o tempo. Acertar deve ser verbado, né? Tempo fora, não possui 25 anos de serviço militar. É o que eu acabei de responder para a Larissa. Salário de conselheiro do IPSM Splits. Nós não estamos aqui para isso não, Elbert. Se tem algum problema com o Gonzaga, você vem aqui e conversa com ele. Elbert, não, mas eu respondo. Eu fui conselheiro fui do Conselho de Administração do IPSM de 99 a 2004. De 99 a 2001, até a entrada do Itamar Franco, havia um jeton. Todo mundo recebia um jeton para ir às reuniões. De 2004 para cá, de 2001 para cá, da entrada do Itamar Franco, não tem mais jeton para conselheiro do IPSM. Então, fica tranquilo, eu fui conselheiro com muito orgulho, aprendi muito lá no conselho. Recebi jeton, como todos recebiam, de 99 a 2001. No governo Itamar Franco, acabou-se o jeton para quem estava na ativa. Então, eu fiquei até 2004, não recebi mais. Depois fui do grupo coordenador do Promorar, sem nenhuma remuneração. Tá? Então, não tem problema. Agora, para diretor do cargo executivo, é claro que tem remuneração. E para todos aqueles que são contratados pelo IPSM, que não são conselheiros, mas sim trabalham na execução, é claro que tem remuneração. O Cachoeiro está se explicando de novo, mas eu acho que ficou mais confuso ainda. Tenho 25 anos de efetivo serviço e com a averbação, 37 anos. Com a reforma, perco abono permanência? Não, Cachoeira, você não perde abono permanência não, é direito adquirido. Faria jus a concorrer à promoção de segundo sargento em 2020. Com a reforma, teria direito à promoção imediata? Assinando o decreto, eu entendo que sim, Cachoeira. Porque se você em 2020 vai ser promovido, se o decreto for assinado, prorrogando até 31 de dezembro de 2021, então, pelas regras atuais, você cumpre o interstício de um ano. Então, eu compreendo que você está bem na fita. Ana Cláudia, senhor deputado, referente ao tempo averbado, é direito adquirido? Ele tem, de novo, Ana Clara, né? Ana Cláudia. Ana Cláudia, é direito adquirido. O que eu respondi agora, e que eu tenho não quero falar com muita convicção, é qual o efeito dele em relação à prorrogação para os 35 anos. Então, eu estou, nesse ponto específico, esperando a DRH aprofundar o estudo lá para responder institucionalmente. Ela está explicando, sou sargento e tenho 12 anos de efetivo serviço. Também tenho 13 anos averbados, total 25 anos. A pergunta é, faltariam 5 anos para completar 30 de serviço. Contudo, se tiver que trabalhar 30 anos de efetivo serviço, os 5 anos que faltariam para mim vão virar 18, considerando que tem 12 de efetivo. Para as mulheres, considerando que nós temos 25 anos, tem uma regra específica que atende às mulheres. Eu confesso que eu teria dificuldade, Ana Cláudia, de responder isso com muita precisão sobre esse ponto específico em relação ao seu tempo de serviço. Teria que dar uma conferida na regra de transição, porque tem uma regra específica para as mulheres. Sou Major Alexandre, chefe do NAS lá da 5ª RPM. Parabéns, deputado. Ulisses Afonso, não respondeu o quê? Ulisses, pedi para fazer pergunta de novo. Um abraço para o Major Alexandre, está fazendo um belo trabalho também lá. Excelente, ele é um oficial diferenciado. Espero que o CG promova ele, viu? Elisângela, olá, bom dia. Haverá alteração no tempo de serviço dos policiais femininos? Ele acabou de responder. Alteração, infelizmente, para os novos, foi alteração para todo mundo. Para os novos militares, todos terão cumprido 35 anos com pelo menos 30 de efetivo de serviço. Para quem está aqui, a regra é transição. Eu vou ver se eu procuro a pergunta do Ulisses aqui, porque ele fala aqui de novo. Ele não sabe ou não quer falar. Se tivesse falado, teremos imobilizado para podermos garantir o nosso direito.
Pois é, eu vou procurar aqui. Enquanto isso... Eu quero aproveitar e recuperar, Cris, porque hoje eu vi alguns áudios dizendo que eu teria enganado o pessoal com relação à promoção. A promoção no tempo imediato. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Eu quero dizer assim, se tem uma coisa que eu tenho muita clareza e muita convicção, é de que desde que o texto da PEC foi apresentado, eu alertei pelo fim da promoção. Quem falou que tinha promoção foi Capitão Augusto, foi outros estados que falaram. Eu paguei um preço alto, inclusive por discordar da interpretação da PEC e da interpretação do PL em relação à questão do tempo de serviço e da promoção. Então, é claro que todo mundo tem o direito de falar a partir das suas compreensões, mas eu preciso deixar muito claro, se tem algo que eu alertei desde o dia que a PEC chegou na Câmara, dia 16 de fevereiro, é dizer, nós estamos perdendo a promoção. Por quê? O texto da PEC, originalmente, nos remetia com a Lei Federal dos Militares Federais, lá já não tinha promoção. E quando veio o PL 1655, também eu alertei. Então, se tem alguma coisa que pode me acusar, né, mas que no tribunal eu não pagarei, é por ter mentido para os nossos companheiros com relação ao risco da perda da promoção imediata. Então, nós trabalhamos muito nesse sentido, avançamos alguns pontos, por exemplo, o texto que não permitia que a legislação estadual mantivesse benefício diferente das Forças Armadas, nós superamos isso, mas na definição da integridade e paridade, ao remeter para o vencimento que o militar possui na ativa, na minha compreensão, acaba-se a promoção, ou pelo menos acaba o vencimento da promoção. Então quero aqui dizer com muita clareza, em momento algum, e todos podem recuperar todas as minhas falas, em momento algum eu disse que estava preservada a promoção. Pelo contrário, eu insisti muito, estamos perdendo. O texto da PEC era ruim para nós, o texto do projeto também era ruim para nós, isso eu falei o tempo todo. Nós preservamos, reduzimos danos. Quem me acompanhou na votação, eu falei, eu nunca comemorei esse resultado. Eu estou, de certa forma, feliz com o processo que nós fizemos, que nós deixamos de perder em relação à reforma da Previdência dos servidores civis. Mas em relação a nós mesmos, aqui em Minas Gerais, nós perdemos o tempo de serviço, perdemos o posto imediato, tivemos aumento da contribuição. 3 perdas muito importantes para nós, significativas. Então, eu quero aqui deixar claro, né? Cada um compreende da forma que consegue e tem todo o direito de manifestar. Não, eu vou resgatar a live que nós fizemos com você falando isso e vou jogar nas redes sociais. E um mês e pouco atrás, você ainda alertava. Pode até ser que seja promovido, mas não vai haver o salário. Essa é a minha compreensão e torço para alguém conseguir interpretar diferente de mim e garantir a promoção. Mas eu sempre tive esse cuidado. Quem falou que tinha promoção não fui eu. Quem falou que tinha promoção foi o Capitão Augusto. Eu gastei muito tempo, gastei com prazer, mas gastei muito tempo explicando informação que não foi eu que prestei. E houve muito debate sobre a divergência de informações prestadas por você e pelo Augusto nas redes sociais, e a gente tentando explicar a diferença da realidade da PM de Minas para a PM de São Paulo. Teve um sargento de São Paulo que fez um quadrinho escrito, eu tive que responder aqui mais de umas 500 vezes. Eu resgatei a fala do Ulisses aqui, ó. Gostaria de saber dos militares que averbaram tempo fora e não possuem 25 anos de serviço militar. Ulisses, eu respondi com a dúvida que eu tenho. Tá? Eu disse que eu tenho dúvida nesse momento para poder dar uma resposta à prova de tribunal sobre o efeito, seja na promoção, seja na promoção especificamente, tá certo? Então eu te disse, e disse para quem havia perguntado, estou acompanhando um estudo mais aprofundado da RH para que a gente possa responder com segurança, para que ninguém seja enganado com uma resposta minha. Ulisses, na questão de não querer falar não, o pouco que eu conheço do Gonzaga, se ele soubesse, ele colocaria a tropa na rua para garantir direito sim, tá? Sua fala é tão completamente equivocada.
O seu Major está perguntando aqui. Cadê a pergunta dele? O militar que está vencendo a expulsória em 2020 poderá ficar até 2025? Major, eu compreendo que não, tá? Porque se nós estamos... Se a lei entrar, no dia que a lei entrar em vigor, não haverá essa expulsória. Então, se nós estamos adiando por decreto o direito do militar, a nossa compreensão é que estamos também adiando a entrada em vigor do direito do Estado, da obrigação do Estado com a expulsória. Então, eu entendo que o efeito é duplo. Se adia o direito do militar, mas também adia os 35 anos para quem já está aqui. Eu sei, tem muita gente, eu já fui questionado por várias pessoas que estão na expulsória pelas regras atuais a partir de janeiro, mas que tem uma expectativa de promoção, tem uma expectativa de um quinquênio, está recebendo permanência e gostaria de ficar mais. Eu compreendo que a expulsória vai continuar prevalecendo no mesmo período da vigência do decreto. Essa é a minha compreensão. Já discuti isso com outros colegas aqui de associação, com o próprio membros do DRH sobre isso, porque é uma pergunta recorrente se pode ficar. E quem está querendo ficar, naturalmente, é aquele que tem uma expectativa ou de continuar com a permanência, ou de ter uma promoção, ou de completar tempo intertício para promoção. Então, a minha compreensão é de que o Estado terá que cumprir também o princípio da expulsória enquanto esse decreto estiver vigente também. E não só enquanto o decreto estiver vigente. Mas o certo é que terá que haver lei estadual para complementar essas regras. Então vamos ter um debate sobre isso. Eu estou dando a minha visão sobre a consequência, porque o texto federal não trata disso. Esta é uma ação decorrente da interpretação, né? Não há uma definição desse procedimento na lei federal. Tudo que ocorrer será decorrente da interpretação ou de uma nova regulamentação por lei estadual. O Wendel, que está te acompanhando pelo seu Instagram, está perguntando: completei 30 anos no último dia 28 de novembro, podendo sair nessa data com todos os direitos, trintenário, posto imediato, sexto quinquênio. Não entro, porém, no permanência. Tenho o direito adquirido? Tenho. Livson Ribeiro. Gonzaga, ontem saiu uma reportagem falando da Previdência, bem como de um decreto e carência de 2 anos para acabar com a promoção a posto e graduação imediata. Tem a falar sobre isso? Acabou de falar, né? Eu acabei de falar. O que eu estou dizendo, para além disso, né, é da nossa expectativa, porque nós vamos ter que mexer na nossa legislação. Pelo menos eu acho assim. E o que eu penso? Aí vou deixar aqui o meu pensamento, né? Assim como a gente vem tentando antecipar algumas situações para ajudar a construir solução, o que eu advogo hoje nesses 2 anos que nós temos de carência pelo decreto, nós temos que achar forma de garantir a promoção, a compensação para essa promoção, sabe? Eu acho que se nós mantivermos a nossa capacidade aqui de debater, de unidade, o comando, as entidades de classe, um perfeito diálogo com a tropa, nós vamos achar uma solução para que essa promoção aconteça na ativa. Eu, assim, genericamente, o que eu falo? Se hoje nós temos que ter o intertício para ser promovido na saída, nós podemos achar o caminho de ter uma promoção e o intertício para a saída, certo? Então, assim, eu acho que se nós mantivermos essa capacidade de diálogo, mantivermos essa capacidade de pensar coletivamente na tropa, nós teremos solução para aqueles que só atingirão a posição de aposentadoria após 2 anos. Então essa é a minha visão, mas é claro que ainda é uma proposta minha, um pensamento meu, a gente vem dialogando já com várias pessoas, mas acho que esse é o caminho. Nós teremos muitos desafios, né, com o subtenente para subtenente, do capitão CHO para major, do tenente coronel para coronel, tem muito desafio pela frente, mas eu sou otimista. Eu acho que nós já superamos situações muito mais difíceis do que essa. Até mesmo quando nós introduzimos a promoção por tempo de serviço, tem um monte de coisa que nós introduzimos que era impensável. E na luta nós conseguimos. Então, eu acho que
nesses 2 anos de vigência do decreto, nós teremos o tempo necessário para amadurecer uma solução e organizar politicamente, organizar a classe para consolidar uma proposta e enfrentarmos o governo para conseguirmos compensar essa promoção que, na minha leitura, está acabando. É isso que o Anderson Poliano está falando. Senhor deputado, só quem não te acompanhou não sabia sobre o alerta da promoção imediata. Parabéns. Obrigado. O Major Alexandre agradecendo a explicação, muito esclarecedor como sempre, parabenizando pela atuação em tempo real. Ulisses Afonso, não mobilizou ninguém. Se ele que defendeu não sabe, estamos ferrados mesmo. Ficamos na mão de quem não quer prejudicar os PMs. Ô Ulisses, ele acabou de falar aqui, a gente tem 2 anos para poder se organizar politicamente e ver como que fazer da melhor forma possível para isso, né? Ô Ulisses, eu não tenho dificuldade de conviver com essa visão não, tá? E eu reconheço, é um momento difícil, eu não estou aqui trazendo nenhuma notícia, uma boa nova para todo mundo ficar feliz no Natal. Eu estou tentando dar um feedback daquilo que a gente, da angústia, inclusive, nós passamos juntos nessa construção desses anos todos, né? Nesse 1 ano de debate especificamente da Previdência. Eu tenho clareza, tá? Que em relação à Previdência, nós fizemos um esforço permanente de cuidar do texto, impedir prejuízos maiores, de mobilizar sim, porque ainda que nós não tenhamos feito nenhuma viagem a Brasília, mas se você vê nas mobilizações aqui, todas elas eu falei da Previdência, se você acompanhou o nosso mandato, você viu as dezenas de reuniões que nós fizemos entre as associações, o comando, as idas a Brasília. Então sim, mas eu reconheço e convivo com isso, com a compreensão necessária para quem está no cargo público. Tá? Me desculpa se eu não conseguir, na sua visão, alertar a tropa o suficiente. Tanto que eu tenho toda a liberdade para ler as críticas negativas que eu estou lendo aqui para você, né? Com todo respeito, se nem mesmo o digno deputado não tem certeza nas afirmações, aguardaremos a posição do DRH. Depois convidamos o deputado para poder judicializar os pontos prejudiciais. Não sei se o deputado, esse é o Aldo. Não sei se você pode. Aldo. O Aldo, eu estou tentando aqui. Eu estou tentando aqui. Eu, por interesse próprio, eu posso, mas como deputado eu não tenho a legitimidade da representação coletiva. A representação coletiva, quem tem legitimidade é a associação de classe. Então, aquilo que for necessário judicializar, pode procurar a ASPRA ou as outras associações que vão tomar providência. Né? Então, eu posso judicializar, mas não numa perspectiva de ação coletiva. Pode judicializar enquanto PM, né? Enquanto cidadão. Né? A minha representação não me dá legitimidade, o mandato não dá legitimidade para ação coletiva. Essa é uma prerrogativa da representação de classe com as associações. O Anderson está perguntando se ele quer saber se o senhor tem alguma, sabe sobre mudança no plano de carreira da PM. Como é que é o nome? Anderson. Ô Anderson, nesse momento não tem nada proposto, não é nada na mesa que sirva de parâmetro a gente dizer que o que vai mudar. O que eu posso dizer que, na minha compreensão, por decorrência da lei federal, nós vamos ter que discutir pelo menos a promoção para compensar o fim da promoção imediata, que que na minha leitura está acontecendo, e acho que nós teremos que mudar o estatuto pelo menos para achar o caminho de compensar essa promoção. Ô Ulisses, você está falando aí que irá se mobilizar nas eleições, porque estava todo mundo tranquilo, porque tranquilizou. Vocês têm direito de votar em quem vocês quiserem. Agora, eu sou testemunha quanto às palavras do Gonzaga, e eu tenho links no meu Facebook, no meu YouTube, e eu vou fazer questão de te mandar no message dele falando sobre dos riscos da reforma da Previdência. Votar, cada um vota em quem quer, e o voto é secreto e é seu, você vota em quem você quiser. Mas as palavras deles estão aí e eu faço questão de te mandar. Em momento algum tranquilizou ninguém. Ana Cláudia, acho muito discrepante para o Estado de Minas Gerais, para alguns que faltavam 3, 4, 5 anos, agora terão que trabalhar mais 17 a 19. A DRH tem que olhar com muito carinho. Não tem essa realidade discrepante desse tamanho não. Tá? Isso eu posso assegurar para ela. Então é isso, gente. Vamos aguardar, né? Esse decreto aí, a sanção do presidente, e ter esse espaço de 2 anos para trabalhar da melhor forma que reduza o dano para a tropa, não é isso? Eu queria
finalizando esse assunto, voltar assim, eu posicionei desde o início contra a reforma da Previdência. Na reforma da Previdência do Temer, nós trabalhamos contra, havíamos consolidado um texto que não prejudicava absolutamente nada os militares estaduais, nem federais. Nessa reforma, por incrível que pareça, o texto original veio horrível para nós, e todo mundo que acompanhou sabe do meu posicionamento. E posso dizer com muita convicção que foi o enfrentamento que eu fiz, inclusive com as associações de classes nacionais, que defendia essa tese, que defendia a tese da PEC 06, foi o posicionamento nosso que provocou a reação, que obviamente, somados com o posicionamento do comando, que também concluiu que o texto era muito prejudicial para Minas Gerais, das associações oficiais, da ASPA, do Centro Social, das nossas associações, da União dos Militares. O Coronel Zéder reuniu com ele várias vezes, quero aqui mandar um abraço e agradecer ao Coronel Zéder pelas tantas horas que trocamos ideias e impressões para que a gente tivesse redução de danos. Os próprios comandantes gerais indo no Brasil. E que ao final, o que concluiu? Que o texto era ruim mesmo. Tanto é que na PEC 06 não tem nenhuma mudança no artigo 42. E no artigo 40, o que ficou para o civil, não ficou para os militares. E só agora, na PEC paralela, lá no Senado, que houve uma alteração, que eu reagi no primeiro momento, à emenda proposta pelo Major Olímpio, mas a nossa capacidade de dialogar, de conversar, levou a uma mudança no texto, e o texto hoje ficou dentro daquilo que nós precisamos, o texto da PEC paralela, que não tem ainda influência para nós, porque não foi aprovado ainda. E quando nós negociamos finalmente a saída nossa do texto da PEC 06, prevaleceu um compromisso político que o governo tinha com os militares estaduais, que era de garantir a integridade e paridade que ele ia garantir para os militares federais. Por conta disso, ficou uma alteração no artigo 21 da Constituição, no inciso 21, na verdade, do artigo 22, para dizer que lei federal iria legislar, que a União iria legislar sobre normas gerais de inatividade e pensão, que foi o que nos permitiu a entrarmos no PL 1645, que inicialmente era só para as Forças Armadas. Então, e por que isso ocorreu? Isso ocorreu por pressão dos demais estados, não foi por pressão de Minas Gerais nem de Brasília, os dois estados que não precisavam dessa lei. Minas Gerais e Brasília não precisavam dessa lei, e nós falamos disso o tempo todo. Os outros estados todos precisavam dessa lei. Então, na correlação de força, nós fomos derrotados. Brasília e Minas Gerais foi derrotado na ideia de que não houvesse nenhuma mexida. Por quê? Porque o Espírito Santo está com 35 há muito tempo e no FUNPRESP, porque Goiás, a pensionista dissociada dos militares, a correção salarial pelo INPC já há 20 anos, porque no Santa Catarina já estão no FUNPRESP com a aposentadoria limitada a 5.800.000, porque o São Paulo já estava no FUNPRESP, quase no FUNPRESP. Então, na verdade, na estratégia de atuação, Minas Gerais e Brasília ficou isolado do resto do Brasil e acabou prevalecendo a ideia da maioria de que tínhamos que ter esse projeto. Resolvido isso, nós fizemos a emenda ao projeto que mantinha a gente nas condições atuais, apenas garantindo integridade, paridade e o conceito de proteção social. Esse caminho não foi possível, as Forças Armadas reagiram, enfim, os governadores reagiram, e achou-se o caminho de alterar o decreto 667. De novo, para quem está acompanhando, o dia que foi apresentado o decreto, nós reagimos, nós conseguimos viabilizar a comissão, conseguimos arrancar uma reunião com o governo para chegar nesse ponto. E hoje, se me perguntarem se eu estou satisfeito com o resultado, eu vou dizer que eu estou insatisfeito com as consequências imediatas para os militares estaduais com relação ao tempo de serviço, o fim da promoção, o aumento da contribuição, tá? Eu estou insatisfeito com isso, e estou satisfeito porque consolidamos um tratamento, um reconhecimento por parte do Congresso Nacional, por parte dos governadores, de que aos militares teria que ser garantido um tratamento diferenciado. Isso, de alguma forma, nos permite, em Minas Gerais, consolidar o nosso tempo de proteção social sem retroceder, ainda que temos que enfrentar a discussão do aumento da alíquota. Mas, do ponto de vista dos fundamentos do nosso sistema, nós consolidamos. Então, o Congresso Nacional, o governo federal, os governadores assumiram publicamente, através desse projeto, um tratamento diferenciado, um reconhecimento aos militares. Isso
é sim de comemorar, tá? Que nós fomos um que ficamos sem idade mínima, fomos um que ficamos com os proventos pagos integralmente pelo Tesouro. Está no texto claro dos militares federais e está escrito, e posso dizer aqui com muita tranquilidade, uma construção conjunta com os militares de Minas Gerais, conseguimos colocar no texto desse projeto que a previdência, os proventos da atividade têm caráter não contributivo, ou seja, consolidamos o princípio de que em Minas Gerais os proventos é 100% Tesouro. Isso já existia, mas nós consolidamos agora numa lei federal para todo mundo. Então, eu sempre falei desse caminho, sentindo inclusive derrotado em relação à alíquota, tempo de serviço, somente a contribuição. Por outro lado, contemplado numa sustentação que fizemos historicamente, de um regime próprio, diferenciado, com o Tesouro pagando 100%, nós em Minas Gerais fortalecendo o IPSM, nós não temos que acabar com o IPSM, consolidando o IPSM, e daqui para frente faremos um grande debate com todos os militares, com as associações, com o comando, para fortalecer ainda mais o nosso IPSM, nosso Centro de Proteção Social, porque nós precisamos devolver, principalmente para os militares do interior, uma assistência à saúde que, de alguma forma, foi perdendo ao longo do tempo por conta da limitação financeira do IPSM. Então, nós sabemos que os militares do interior têm os mesmos direitos à assistência à saúde, mas não têm o mesmo acesso, porque o médico não está contratado lá na cidade pequena e só está os grandes centros que têm resposta para a saúde. Então, muito embora o direito seja igual para todos, o acesso não é igual. Não sendo o acesso igual, quem está no interior paga mais caro porque tem que deslocar, tem que pagar passagem, tem que pagar hotel muitas vezes. Então, é o momento de nós termos coragem de enfrentar isso. Então, nessa perspectiva, eu comemoro o resultado sim, porque consolidamos os fundamentos daquilo que é mais caro para todos nós, que é o direito à proteção social, os proventos pagos pelo Tesouro, as pensionistas sendo valorizadas com a remuneração de 100%. Então, assim que o presidente sancionar essa lei, o Berranteiro assinando o decreto, vamos ter 2 anos para trabalhar essa política. Na questão de promoção. Na questão da proteção social, eu compreendo que nós não temos tanto tempo assim. Não, estou falando para tranquilizar o povo em relação à promoção. Sim. Que é o que está pegando feio. O que nós não temos condições, e a gente precisa falar disso, é de atropelar as coisas, né? Então nós estamos todos pensando na solução pós a sanção dessa lei. Adianta sair correndo? Do ponto de vista, você tem que estar sempre precavido, sempre prevenido, né? Se eu tenho tempo hoje. Não saia. Não saia. Eu falei isso desde o primeiro dia. Não saia correndo. Se você está na permanência, continue. Se você tem expectativa de promoção, continue. Se você tem perspectiva de mais de 50, continue. Ninguém precisa de sair, ninguém deve sair correndo, porque vai sair perdendo, o tempo vai passar e vai olhar para trás, só podia ter pegado os 50, podia ter ficado mais uns dias na permanência. Então esses 2 anos vai dar tempo para ajeitar essas coisas. Eu não posso garantir qual vai ser o resultado, mas eu posso garantir que haverá um empenho nosso, e o que passa na minha cabeça, o que eu consegui trazer como uma perspectiva para colocar na mesa para o debate, é nós mudarmos o estatuto para termos a promoção ainda nativa, para poder compensar essa proposta. Mas isso não está na lei, está no esforço nosso, estamos colocando aqui para todos, para nós debatermos. Então se for preciso a gente parava na rua, né? Claro. Esse processo é permanente, né? Quem está aqui há 38 anos, que nem eu ou mais, sabe que de 92, 94 para cá, culminou com 97, mas nós não conseguimos nada que não tenha sido a partir desse diálogo, desse debate, dessa construção e da organização da classe. Em 2016 foi muito bonito. Em 2016. O pessoal fardado. Nós tivemos. Foi lindíssimo. Inclusive o Coronel Giovanni na frente do carro de som, subindo aquela avenida toda para chegar lá no Baceno. Gente, foi uma coisa de. Não, foi isso. E eu acho que é uma questão de reconhecimento, tá? Eu já falei isso, mas quero encerrar aqui essa live sobre esse assunto falando com muita satisfação, né, que esse avanço todo foi possível porque nós tivemos capacidade de dialogar, tá? Nós tivemos capacidade de dialogar, a tropa esteve não na rua o tempo todo, mas mobilizada o tempo todo. O tempo todo estava mobilizado. Cansei de ouvir, de receber manifestações. Gonzaga, é para ir para Brasília? Quantas vezes eu te falei, não para Brasília? É para ir para Brasília?
E a gente foi caminhando e não foi preciso esta ida, né? Mas não foi por falta de mobilização. Aliás, a tropa mobilizada é que nos deu sustentação para o enfrentamento na Câmara dos Deputados. É claro que se o projeto